Aqui é o seu canal do YouTube da TA Arquitetura e Designer, cheio de dicas de decoração e reforma. Se inscreve no canal, clica na sinetinha e deixa o seu like. O vídeo de hoje é sobre longevidade. O que significa isso? São projetos para pessoas idosas. Ah, Tânia, mas existe isso? Existe sim. Você não tem projetos para neném que estão nascendo? Você não tem projetos de acessibilidade para deficientes? É a mesma coisa, é um projeto voltado ao idoso. E como funciona isso? Ele é totalmente diferente do projeto normal que nós fazemos. É um projeto realmente voltado para o idoso, que ele consegue ter total independência dentro da casa dele com esse tipo de projeto. Por quê? Porque ele é todo automatizado. Também ele é todo automatizado, além de outros itens. Então, por exemplo, quais são as preocupações que você tem que ter? Isso de ele ser todo automatizado, você tem monitoramento na casa inteira, você tem botão de pânico em vários pontos da casa, porque qualquer problema que o idoso tenha, que ele passe mal, ele pode acionar um botão de pânico, ou ele pode acionar de outra forma. Você tem microfones dentro da casa, caso o idoso passe mal, ele pode acionar o alerta para os parentes por sensor de voz. Você tem sensores de iluminação dentro da residência que facilita muito. Então, por exemplo, você pode pôr balizadores no chão ou LEDs embutidas que, se o idoso acordar à noite, acordar de madrugada, automaticamente acende toda a parte de chão nas paredes para ele conseguir se direcionar para onde ele quer, sem aquela luz forte ofuscando na vista dele, porque quando ele acorda ele tem um pouco de dificuldade em enxergar automaticamente por causa da luz. Então isso ajuda muito a movimentação do idoso dentro da casa. Iluminação, você usa só luz branca, porque a luz branca dá mais nitidez nas coisas, ele consegue facilitar a visualização das coisas com a luz branca para o idoso. A luz amarela dificulta muito, fica muito escuro para o idoso. Então são alguns detalhes que é pensado para deixar o idoso mais confortável. Outra coisa, os tons que a gente usa na decoração. Geralmente a gente usa tons pastéis. Pode usar cor? Pode sim usar cor, mas cor com tom pastel, que deixa o idoso mais tranquilo. As quinas, as camas, tudo mais arredondado para não ter problema do idoso cair e se machucar. Claro, aqueles adaptadores de banheiro que já se usa hoje, que as pessoas colocam geralmente nas casas. Então você tem que ter esses apoios de banheiro para facilitar o banho, facilitar a ida no vaso e tudo mais. Isso já é padrão mesmo. A altura dos móveis, você tem que deixar as gavetas mais altas, o cabideiro mais baixo, porque o idoso tem dificuldade em alongar o braço, tem dificuldade em abaixar muito, você tem menos aproveitamento do móvel, mas você deixa adequado para o idoso. Você pode ter, por exemplo, uma gavetinha só de remédios com sensores avisando se ele tomou remédio ou não tomou. Toda a parte de cozinha com alturas adequadas para o idoso. Então você se preocupa com uma série de coisas onde deixa o idoso muito mais confortável. É interessante também você colocar muitas lembranças de família, quadros, lembranças, lugares visíveis para que ele se sinta confortável em casa, que ele lembre sempre dos parentes. Outra coisa que é muito importante, gente, poltronas e sofá. Altura certa, profundidade curta, ângulo correto para a coluna do idoso, porque os que a gente tem hoje no mercado não são apropriados para idosos. Por exemplo, as poltronas, eles têm muita dificuldade em levantar quando eles sentam, por causa da altura da poltrona, por causa do braço da poltrona. Então é interessante que tenham sofás e poltronas com braços mais altos, mais firmes, para que ele possa apoiar para levantar. Não pode ser tão inclinado, tem que ser um ângulo mais reto, porque ele sente muita dor na coluna. O sofá tem que ser adequado para a altura do idoso, porque ele tem que encostar o pé no chão e o pé as costas no encosto do sofá. Então tem que ser uma peça feita exatamente para o idoso. Então tem que pensar em todos esses detalhes. Isso do monitoramento é importante também, porque às vezes o idoso passa mal dentro da residência, os parentes conseguem ver o que está acontecendo e acionar a emergência em seguida. O idoso consegue ter até acesso à liberação na porta via voz. Se ele estiver passando mal e por acaso chamar uma ambulância, alguma coisa, ele consegue destrancar a porta via voz. Então são várias coisas que você deixa o idoso mais confortável, mais seguro, e os parentes também ficam mais confortáveis com a nova residência do idoso, que não é aquela coisa que a gente vê no dia a dia, que não serve para uma pessoa idosa. Então esse é um projeto de
Longevidade é um projeto direcionado para os idosos. E vocês gostaram?